E todos os anos, os Estados Unidos economizam cerca de 16 bilhões de dólares em educação. É que lá, milhões de famílias resolveram educar os filhos em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cecília tem 2 anos, Lucas 4 e Rafael 5. Nenhum deles está na idade obrigatória para frequentar a escola, mas os 3 já estudam em casa. E o que aconteceu para ele criar a perninha? Há 6 meses, os pais resolveram testar um conceito novo no Brasil, mas já bastante difundido nos Estados Unidos: a educação domiciliar. No começo, a gente achava que o homeschooling era melhor. Agora, depois desses 6 meses, a gente tem certeza. Marcos e Mariana dividem a função de pais e professores. O que está escrito aqui? A mãe, professora de inglês, abandonou o emprego para cuidar da educação dos filhos. Ela é responsável por 90% das aulas. How many? 3. O pai, também educador, pesquisou e adaptou os métodos e os materiais usados nos Estados Unidos para a realidade brasileira. How many? 3, 3 count up? 4. A sala de estar é também a sala de aula da família. As crianças estudam juntas. Cada uma tem uma idade e, claro, um nível de entendimento diferentes. Mesmo assim, às vezes o conteúdo aplicado é o mesmo. Como é que você faz para lidar com essas diferenças? Bom, eu explico a história, né? Como a gente trabalha com alfabetização e com história, a história eu conto para os 3. Sendo que para o Rafa, eu vou estar exigindo que ele escreva, que ele repita o som corretamente e que ele leia as palavras que eu estou escrevendo. O Lucas, geralmente, ele vai estar só atento à história. E a Cecília, o pouquinho da história que ela tiver, que ela prestar atenção, já é o suficiente. O casal rebate uma das principais críticas ao modelo: os prejuízos de socialização da criança ao não frequentar a escola. É uma das principais preocupações dos pais que fazem homeschooling, estar indo ao encontro de outras famílias. Nós percebemos que eles ganham muito por estarem se relacionando com faixas etárias diferentes e com amigos diferentes, em ambientes diferentes. Good. Calcula-se que no Brasil, cerca de 1.000 famílias sejam adeptas do sistema. Não existe um motivo só pelo qual os pais fazem isso. Os pais fazem isso por vários motivos, né? A insatisfação com o ambiente escolar, a insatisfação com a qualidade do ensino da educação que é praticada nas escolas convencionais. Segundo o Instituto Nacional de Educação Domiciliar dos Estados Unidos, lá, desde os anos 70, 2 milhões de famílias adotaram o chamado homeschooling. De acordo com um levantamento do Instituto, as adesões norte-americanas crescem de 5% a 12% ao ano e a economia anual do governo é de 16 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, a prática não é regulamentada e famílias já chegaram a ser processadas por causa de uma interpretação da lei. Não matricular num colégio os filhos de até 14 anos pode ser considerado crime de abandono intelectual. Um equívoco, na opinião do presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Essas crianças estão sendo muito bem cuidadas na questão do ensino acadêmico, os pais têm feito um bom trabalho e não há como punir esses pais por abandono intelectual, porque não há abandono intelectual. O deputado federal Lincoln Portela apresentou um projeto para regulamentar o sistema. A educação domiciliar faz com que haja uma naturalidade na educação. Isso vai gerar autodidatismo. Esse autodidatismo, evidentemente, vai fazer com que as crianças sejam levadas à pesquisa. E isso é muito importante, porque a criança não fica apenas bitolada em determinadas matérias. Ela vai além daquelas matérias. O repórter Aguiar Júnior mostra a experiência de 2 irmãos em Vargem Alegre, Minas Gerais. Kleber, Bernadette e os 3 filhos passam boa parte do dia sim, entre livros e em volta da mesa. São 10 horas da manhã agora e normalmente neste horário os adolescentes, como o Jonatas e o Davi, estão na escola. Mas aqui é diferente, eles aprendem assim, dentro de casa. Jonatas, de 15 anos, e Davi, de 16, pararam de frequentar a escola há 5 anos. Decisão do Kleber, que viu no ensino domiciliar uma oportunidade para dar mais atenção aos filhos. A partir do momento que nós entendemos que nós podíamos fazer muito mais e melhor sem a escola, não ficou sem sentido mandá-los para a escola. Hoje, os irmãos Mineiros definem os próprios horários de estudos.
E os meninos vêm acumulando prêmios com esse sistema. Já ganharam mais de R$30 mil nos últimos anos. A maioria em concursos com participação de alunos de escolas particulares. Agora, eles estão de malas prontas para enfrentar estudantes da Califórnia, nos Estados Unidos. Só pelo fato de eu ter saído da escola e de ter tirado esse peso das minhas costas, de estar dentro de uma sala de aula aprendendo coisas que eu acho desnecessárias e toda a tensão de uma prova, de trabalhos, eu acho que só por esse fato já compensou tudo isso que nós vivemos. Quando não estão entre os livros, os adolescentes desenvolvem programas de computadores. Jonatas e Davi estão prestes a colocar no mercado mais 2 softwares. Os irmãos Nunes, a família Citelli, são exemplos de que existem outras opções viáveis para a educação no país. A vantagem da educação domiciliar em relação à escola é no mínimo igual ou melhor. Desde que uma criança nasce, você já começa a falar com ela, ainda que ela não saiba falar, não saiba entender o que você está falando, mas você fala. E isso, em relação ao conhecimento, isso é muito natural.